A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por isso, por mais uma rica oportunidade de podermos estarmos na casa do nosso Deus, nosso Pai. E eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar ao nosso pastor presidente, juntamente com a esposa, que se não estiver nos assistindo, eu creio que vai assistir, né? Ou, se não assistir, a vontade é dele também, não é verdade? E agradeço ao pastor Walter Saturnino por esta rica oportunidade. E esse arroxo, né, pastor Neir? Deixar a gente apertado, ensinar a palavra de Deus. O próprio Tiago aqui traz uma exortação, né? Não quereis vós, muitos de vós, ser mestre. Mas é maravilhoso nós podermos falar daquilo que o Senhor tem feito por nós, né, pastor Miro? E ele, por quê? Porque ele só tem dado bênçãos para nós, ele só tem feito maravilhas por nós. Tanto é que o Senhor Jesus, uma certa feita, os judeus queriam apedrejá-lo, ele falou para eles assim: escuta aqui, eu tenho mostrado a vocês tantas obras vindas da parte do meu Pai, eu tenho feito por vocês, por qual delas vocês querem me apedrejar? Né? Eu acho que é João 10, 30 e qualquer coisa aí, a cabeça está meia branca, né, Machado? Tem hora que a gente esquece, mas glória a Deus. Irmãos, é muito importante, às terça-feira, de suma importância, vamos assim dizer, como a escola bíblica dominical, porque aqui nós aprendemos mais e mais, né, Souza, daquilo que o Senhor tem para nós. Pastor Walter, por gentileza, você está com, tá com o microfone aí. Aí, se mais alguém quiser o microfone aí, às vezes quer participar, eu amo, irmãos, quando me ajudem a discorrer aqui, com um versículo que é chave, enriquece, ajuda, abre, porque quanto mais você usa a Bíblia, porque ela se completa, ela pergunta e ela responde. Então, isso é importante demais. Eu vejo assim e gosto assim. Amém? Vamos fazer menção da palavra do Senhor, então. Eliabe, por gentileza, vamos ver aí o que Tiago tem para nós hoje. Nós sabemos, igreja, que essa epístola, né, esse meio-irmão de Cristo, esse homem... Vocês se lembram o apelido que Tiago tinha? A igreja se lembra? É engraçado, tem umas coisas que de repente vêm na cabeça da gente, né? Tiago tinha apelido de joelhos de camelo. Será que ele orava? Será que era um homem de oração? Isso aí vocês podem entrar no Google e podem digitar aí o apelido de Tiago, da epístola, que vocês vão ver lá. Joelhos de camelo. Tinha autoridade para falar, né, de oração? É o capítulo 4, Eliabe, por favor. E aí hoje vamos ver aqui outro detalhe da epístola, né? Ela foi uma epístola, assim também como Pedro, ela foi escrita aos dispersos, né? Aos da diáspora, aos judeus. Ela foi escrita aos crentes judeus, assim como Paulo. Então, por isso ela tem uma peculiaridade e um arroxo muito grande. Nós vamos ver aqui, aliás, de antemão, é a única carta, é a única epístola que chama os crentes de pecadores. Diretamente, ela chama os crentes de pecadores. Tiago, ele tinha autoridade para falar isso. E ele estava falando com o povo que conhecia a lei. Por isso que esse capítulo 4, irmãos, é profundo demais. E ele fala umas coisas aqui que só mesmo para quem entendia da lei poderia entender o que ele estava falando e o que ele estava mostrando. O povo achava que ele estava em contradição por mostrar que a salvação, ela acontece também pelas obras. Capítulo 4, olha aí. Nós vamos ler... eu creio, vamos ler até o 10, versículo 10, porque
é hoje e a próxima terça-feira para nós fazer o fechamento aqui, né? Mas até o capítulo 5, a primeira parte do capítulo 5, faz parte aí dessa mesma linha de raciocínio. Mas vamos ler até o 10 aqui primeiro, né? Que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Olha aí, ó. E vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Até aí, por favor, Eliab. Pode voltar para o primeiro, versículo 1 do capítulo 4, por gentileza. Irmãos, eu gosto muito de falar fazendo apanhado, lembrando de um versículo-chave, como diz o pastor Walter, que vem a coadunar com o texto, né? Que vem a relacionar com aquilo, porque isso, Tiago fala uma coisa num sentido, vem Pedro, vem Paulo, vem João, fala outra no mesmo sentido, mas com outras palavras. Abre um pouco ainda mais, pastor Aneir. Está entendendo, Souza? Eita glória! Então, de vez em quando, eu e o pastor Moraes, a gente entra aqui em alguns detalhes de Tiago, por causa da profundidade desse conhecimento de Tiago. Tiago é maravilhoso demais isso aqui. E como eu disse a vocês, que ele está escrevendo esta epístola aos forasteiros, aos da diáspora, o capítulo 1 e o versículo 1 nos prova isso aí. Aqui, na corrigida, eu vou ler, mas se quiser pôr aí também pode. Eliab, por favor. A minha diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Olha como diz lá, quase não muda alguns versículos da corrigida para a atualizada, né? Olha lá, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde, né? Não é saúde? Aí lembrando de João, escrevendo a terceira carta, né? Ele disse a Gaio, eu desejo que te vá bem e que tenha saúde e que seja próspero, assim como é próspera a tua alma. Aí Tiago começa aqui mostrando. E no capítulo 2, isso aqui eu estou fazendo essa apanhada aqui, só para nós entendermos melhor o capítulo 4 e como que ele está tratando aqui. Não é que ficou coisas para trás sem explicar, não. É só mostrando, né, a concordância do que o pastor Aneir falou. Primeiro o pastor Walter falou aqui a respeito, né, do tratado de Tiago, da necessidade que a igreja tinha desse tratado aqui, desta exortação, tanto aconselhando como advertindo, por intermédio das palavras. Aí no capítulo 2, no versículo 2, eu vou ler as duas versões. Eliab pôs ali e eu vou ler aqui primeiro.
Olha só o que diz aqui na atualizada. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajes de luxo, e entrardes também algum pobre andajoso, eu quero ler só esse versículo, não precisa pensar que vai ficar no ar aí não, porque eu quero só mostrar o que nós começamos a falar, certo? Porque se no vosso ajuntamento, a diferença da palavra, aqui tem o pastor Aneir que gosta do grego, que está estudando o grego, não sei se tem mais alguns aí, a palavra do grego para sinagoga é ajuntamento. Por isso que na atualizada está ajuntamento. Por quê? Ela foi escrita, todo o Novo Testamento foi escrito no grego, correto, pastor Walter? Daí que vem algumas mudanças de coisa. Estou falando isso porque nós vamos chegar aqui na frente em um versículo que às vezes é meio polêmico, para nós podermos entender e vocês entenderem o que eu estou colocando aqui, para não achar que eu estou variando, né, pastor Miro? Glória a Deus, sim. Deixa eu ler a minha versão aqui, pode? Pode falar, sim. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado, onde ponho meus pés. Sim, o pastor Walter já entrou aí agora, para não ficasse um vácuo na cabeça, eu quero dizer, eu não ia entrar nesse assunto não, mas rapidinho, 2 palavras só para abrir aqui, né? Por que Tiago está falando isso aqui? O povo judeu não conhecia o Deus que não faz acepção de pessoas? Sim ou não? Então, o mundo gentil não, eles não conheciam nada disso, não tinham intimidade com isso. Mas os judeus tinham, tanto é que por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala assim, ele diz assim, olha, lá no capítulo 1, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Por que os judeus pediam sinais? Eles esperavam o Messias, ou melhor, eles esperam o Messias. Então eles precisam de saber se aquele que estava ali, se tinha as características que eles próprios conceberam como Messias. Mas quando eles viram que não tinha as características que eles tinham concebido, vamos matar ele, porque ele é um blasfemo. Não foi isso? Então aqui eu estou mostrando para vocês a questão de Tiago escrevendo que ele estava escrevendo para crentes judeus. Não era que era só para os judeus, não. Na maioria era os judeus que tinham aceitado a Cristo. E tanto é por isso que no capítulo 4, nós vamos ver a grande confusão que estava sendo causada por aquele povo ali, por os judeus. Aí no capítulo 3, que foi o último que o pastor Aneir falou aqui, e no versículo 1, ele diz assim, olha, por causa da confusão que estava tendo lá. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestre, sabendo que haveis de receber maior juízo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Mudou um pouco a colocação, né? Mas o sentido é o mesmo. Sabendo que recebereis mais duro juízo. Aquele povo ali, irmãos, quando fala da diáspora, principalmente os greco-romanos, e em particular os gregos mesmo, era um povo filósofo, era um povo pensante, era um povo que agia com o raciocínio, eles usavam a cabeça. E isso foi um problema muito grande dentro das igrejas. E esse povo aqui começaram a inclinar por este lado aí. E eles estavam discutindo, tinha uma grande discussão aqui, tanto é que ele fala a respeito da língua, né? do vangloriar. Um minutinho, por favor. E, inclusive, lembro muito bem, o pastor Aneir falou aqui a respeito, quem entre vós é sábio, mostrem isso em santo procedimento, que é no capítulo 3 aqui, ó, que nós lemos aí agora, no versículo 13, se vocês quiserem conferir. E, né, sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. E aí, começando aqui, Tiago pergunta a eles, engraçado, esse Tiago, né, meio irmão de Jesus, aprendeu com o Senhor Jesus. Porque ele faz uma pergunta para os seus patrícios, uma pergunta afirmativa, pastor Aneir.
Ele fala assim, Jesus, Marcos escreveu no capítulo 12, me falhou o versículo agora, mas é no capítulo 12, ele diz assim, espera aí, não provém os vossos erros por não conheceres as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus? Quer dizer, vocês não estão errando, não é por falta de conhecimento, não. Só porque ele fez uma pergunta afirmativa. E Tiago, da mesma forma aqui, de onde procede guerra, as guerras, contendas que há entre vós? Ele está perguntando, e aí ele mesmo em seguida, ele dá a resposta. Né? De onde? Senão dos prazeres que militam nas vossas carnes. Que prazeres? Se o prazer, o homem foi criado para ter prazer, pastor Machado. Não, irmão Wagner, fale isso não. Sim. Por que Deus deu uma companheira para você, pastor Machado? Tem uma coisa para o homem que causa mais prazer na vida dele do que ele ter uma companheira, ter intimidade, dividir com ela os momentos. Tem problema? Tem, mas esses problemas aí no princípio não era assim. Antes de cair no pecado não era assim. Pastor Moraes, você fez... Zé Iraci, você fez uma pergunta. Pois é. Meus irmãos, muito de vós não seja mestre sabendo que recebemos mais duro juízo. Sim. Quanto mais é dado, mais é cobrado. É isso que está falando, eu entendi aí. Exatamente. Por que ele falou isso aqui? Porque eles estavam disputando entre si. O problema deles estava sério. E por isso que Tiago fala lá no capítulo 2 e no versículo 12, Tiago fala assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E Tiago ainda mais diz assim, escuta aqui, como é que pode? Aliás, vou deixar isso para frente um pouco, não vou atropelar aqui a questão não. Por quê? Ele começa no capítulo 4 mostrando o mundanismo, o mundo que aquela igreja que estava dentro daquela igreja e eles se gabando em ser cristãos. Me parece aqui, irmãos, que Tiago estava dizendo para eles o seguinte, escuta aqui, agora porque vocês são cristãos, agora vocês não têm que obedecer à lei, vocês agora podem viver do jeito que vocês quiserem, vocês cobiçam, vocês desejam de maneira vã, vocês matam, vocês praticam toda a imundície, e dizendo que é crente? Como assim? Com certeza eles estavam pensando que agora nós somos livres, porque o apóstolo Paulo também falava isso, ainda embora que Tiago, os entendidos creem que ela foi escrita primeiro do que algumas outras cartas de Paulo, como o próprio Gálatas, e ali em Gálatas no capítulo 4, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo vem falando a respeito disso aí. Foi para a liberdade que vocês foram chamados. E depois, mais à frente um pouco, até na aula passada, com o pastor Aneir, nós lemos aqui esta parte que o apóstolo Paulo fala para com eles. Mas escuta aqui, vocês ficam se mordendo, vão se devorar? Não deis lugar à carne. Não deixa que a carne milita na vida de vocês. Que é justamente o que Tiago está dizendo para eles aqui. Agora nós somos crentes, nós somos livres, nós não precisamos de guardar mais o sábado, pastor André. Nós não precisamos mais dos rituais, pastor Machado. Nós não temos que obedecer à lei. É isso que Tiago está mostrando para eles. No próximo versículo, primeiro ele diz, prazeres que militam nas vossas carnes. Porque o prazer, como eu comecei dizendo, até sair um pouquinho, quero voltar, o prazer, Deus foi tão maravilhoso com o homem, que criou ele, pôs onde? O que significa o nome de onde Deus colocou o homem? Éden. Não é lugar de prazer? Não é lugar de delícia? O significado de Éden? Pastor Aneir, vocês estão vendo? Deus nos criou para nós termos prazeres. Agora, o problema é quando você entra por lado da carne, quer dizer, da imundície. A carne aqui não está falando desta carne, está falando do ser humano pecaminoso. É por isso que João, escrevendo a sua carta, no capítulo 2, eu acho que o versículo 16, ele diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
E Tiago está aqui mostrando para eles, fazendo as perguntas e respondendo para eles, para que eles pudessem entender o que tinha fé para aceitar a Cristo como seu Salvador, mas não tinha obra para provar, como diz aqui que é proposto o título, fé e atitude. Tinha obra, mas as atitudes deles matavam a fé deles. E aí Tiago vai arrochando eles de uma tal maneira e mostrando para eles o que estava acontecendo, mas tudo combinado com a lei que eles conheciam muito bem. Faltou pouco Tiago falar para eles assim, escuta aqui, vocês não lembram que o Senhor Jesus, nosso Senhor, falou que Ele não veio para abirrogar a lei, ou para acabar com a lei, Ele veio para cumprir a lei? Vocês não lembram disso não? E agora vocês querem viver aí se mordendo, se matando, cobiçando, olha só o versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, por que não pedis? Aí ele dá uma pausinha aqui, né? Por que vocês não pedem? Aí eu quero lembrar vocês, você já viu algum crente assim mundano? Porque pecador todo homem é, mas você já viu algum crente mundano dar conta de orar? Hã? Pensa você, não precisa de me responder não, pensa você com os seus botões, quando você está assim meio, a carne está meio fortona, não é fraco não, quando a gente está fraco, aí que a gente está forte, o apóstolo Paulo falou isso, não falou? Quando a carne está meio fortona, pensa bem para você ver, que jeito que é a oração nossa, lembra? Então aqui, e por que ele está dizendo isso aqui? Lá na lei dos judeus não está os 10 mandamentos, não cobiçarás, não matarás, adorarás só a Deus. Aqui eles não estavam adorando outro Deus, mas eles estavam cobiçando, eles estavam matando, eles estavam praticando tudo que a lei proibia, eles estavam praticando. Que cristãos são vocês? Por isso que Tiago vai a ousadia de chamar eles de pecadores. E João... em relação a isso aqui, João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, para nós, Eliab, por favor. Olha só o quanto João ainda arrocha mais ainda do que Tiago aqui. Porque aqui, Tiago fala que eles cobiçavam, invejavam, matavam. Aí João vem e diz, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vocês estão vendo? Por que eu gosto de, às vezes, fazer uma colocação dessa? A graça nos arrocha muito, 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 muito. E é por isso que ela é graça, porque se não for graça, ninguém vai para o céu, ninguém se salva. Ninguém tem condições de passar, porque enquanto nós estamos aqui, o velho homem está sempre dando uma butinada na nossa canela. O velho homem está sempre querendo aparecer. E você cochilou um pouquinho, ele vem, mas vem com gosto de gás. E aí Tiago pergunta para eles aqui, no próximo, pedis, aliás, fala para eles, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, de novo prazeres, não é? De novo prazer. Todo o prazer que o homem pode ter, a Bíblia nos instrui. Tudo foi deixado por Deus. Nós temos nossa companheira para nós termos prazeres, né? Dentro das normas. Nós temos o nosso dinheiro que o Senhor permite nós ganhar. Tem uma coisa, irmãos, fala a verdade com vocês mesmos, tem uma coisa para nos causar mais prazer do que a carteira estar bem ordenada, pastor Machado? Quando nós estamos com a carteira bem ordenada, nós damos risadas à toa. Isso é prazer, isso é benefício do nosso trabalho. Salomão deixou isso claro. Mas Salomão também diz assim, olha, o comer do bem dos seus ganhos é permitido por Deus. Porque se Deus não permitir, nem o que nós ganhamos, nós não podemos usufruir dele. É tremendo. As coisas de Deus é profundo. E por isso, irmãos, que a carne contra o Espírito vive numa batalha. O apóstolo Paulo falou isso lá aos Gálatas. Vamos dar uma olhadinha lá? Gálatas, eu não vou citar porque eu esqueci aqui o versículo, mas é Gálatas no capítulo 5. E
17. Porque a carne milita, olha o apóstolo Paulo fazendo uma colocação de exército aqui, ó, de batalha, de guerra. A outra vai falar guerreia, quer ver? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Se nós não subjugarmos a carne, ela vai mandar no espírito. Se nós não dermos ao espírito o que é necessário, a carne vai mandar. Olha lá, ó, o Gálatas. Ah, não está aí. Por gentileza, Leonardo. Gálatas 5:17. E foi aqui mesmo que 5:15 que nós lemos semana passada, pastor Walter. Pode ler aí para nós também. Gálatas 5:15. E Tiago lá diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não falou guerreia, falou cobiça, né? Pode ler, pastor Walter. 5:15. Isso. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Sim. Aí, voltando aqui a Tiago, né, no versículo 4, ele diz agora, infiéis. Aí eu quero que ponha aí também, por favor, Leonardo, porque aí vai falar de adúlteros. Aqui diz na atualizada, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por que a corrigida vem com adúlteros e adúlteras? Porque infiéis, aqui, a palavra do grego para infiéis é essa aí, ó. É adúltero e adúlteras. É adultério. Então, quando o homem está mundanamente, ou no mundanismo, ou na carne, ele está sendo infiel ao Deus dele, que é o marido da igreja. Aqui, o escritor, o que ele quis passar para a igreja, para nós entendermos, é que quando nós deixamos a carne dominar sobre nossas vidas, nós estamos traindo o nosso Deus com o inimigo dele. Porque quem é que está por trás do mundanismo? Quem é que está a oferecer aquilo que não é lícito para o cristão? Quem é que foi oferecer algo que era do desejo do coração dela, para ela? Não foi a serpente que foi até Eva? Então, o inimigo das nossas almas está por trás. Então, quando nós agimos assim, nós estamos traindo Deus com o inimigo, o arqui-inimigo dele. A igreja está entendendo, irmãos? Por isso, a profundidade disso aqui e de Tiago chamá-los de infiéis, de adúlteros, de pervertidos. É tremendo, irmãos, é profundo isso aqui para a igreja. Inclusive, tem até um comentarista que diz assim, se Tiago fosse um pregador da atualidade, ele não era bem visto, não, ele não era bem quisto, não, porque o bambu aqui pega doído no lombo. Eu apanho muito com isso aqui, igreja, e nós vamos ver mais coisas aqui, eu apanho muito verdadeiramente quando eu leio Tiago. E aí, continuando, ele diz, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Atualizada, a corrigida, por favor, versículo 5, ele abre, para vocês verem a diferença aqui. Olha lá, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Esse por nós, na atualizada, não existe no original.
E esse espírito que aqui aparece com a letra maiúscula, vem de um nome grego, pneuma. Pneuma. E esse pneuma, ele é escrito em, não é a primeira letra, o pi, né, que é o P, não é em maiúsculo. Então, para o grego, o mesmo Espírito de Deus, quanto o Espírito do homem, quanto o Espírito maligno, é tudo escrito, pastor Machado, com a letra minúscula. Mas aqui foi colocada como maiúscula. Isso explica os estudiosos. Por quê? Porque esse versículo causa confusão. Porque, primeiro ponto, não existe lugar nenhum nas Escrituras Sagradas que fala a respeito disso aqui, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, que é com ciúme que o Espírito que habita em nós, é com ciúmes, ele tem ciúme. Não existe lugar nenhum na Bíblia que fala a respeito disso aqui. Não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, eu também nunca achei. Né? Mas quem sou eu? Então, eis a questão do problema. Por quê? O versículo 6 nos dá uma resposta satisfatória, pastor Miro. O versículo 6 diz assim, o versículo 5 faz uma pergunta, né? Que não existe isso aí nas Escrituras Sagradas. O Espírito de Deus não age com ciúme. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso, é diferente. Mas o versículo 6, ele abre bem aí o nosso entendimento em dizer assim, antes ele dá maior graça. Ele não tem ciúme, ele cuida de você. E ele te dá graça, ele te educa. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que ele convenceria. Ele convence o homem do erro. Ele traz o homem para o entendimento que é da parte de Deus. E isso é muito profundo. Então, assim sendo, se nos originais o Espírito não é maiúsculo, aqui está falando do Espírito da carne, da carnalidade do homem. E faz muito sentido porque Tiago não está tratando justamente da falta de obra que os cristãos diziam ser cristão, mas não tinha a obra que realmente atestasse o que eles diziam que era. Como que eu, sendo um cristão, compro do pastor Walter lá na loja dele, lá na empresa dele, ele faz o serviço no carro para mim, eu não pago ele e vou enrolando ele com a barriga. E sou um pastor, um cristão que prega a palavra de Deus, que diz, aceitei a Cristo como meu Senhor, vivo dando a paz do Senhor e não tenho obras. A obra que eu tenho que deixar transparecer é a prova de que eu verdadeiramente sou nova criatura. É de que eu verdadeiramente aceitei a Cristo, enterrei o velho homem e agora eu vivo em novidades de vida. Pode falar? No telão. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O que o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. É a NVI, né? A NVI também parece que traz essa tradução aí, ó. Então, os teólogos, os estudiosos, explicam claramente essa questão aí, como sendo o espírito humano após a queda. Eu acho que fica bem claro e assim, bem sugestivo por causa do versículo 6. Antes é com maior graça que ele nos suporta no sentido de ajudar, né, pastor Machado? Ele nos acode no sentido de nos ajudar. Antes ele dá maior graça, pelo que diz as Escrituras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A parte de baixo aqui, Tiago já está citando Provérbios 3 e o versículo 34, se não me falha a memória. Põe para nós aí, por favor. Provérbios 3 e o versículo 34. Antes ele dá maior graça aos humildes. Então aí sim faz sentido. Olha lá, ó. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Aqui Tiago termina o primeiro ponto aqui
a causa do mundanismo, as guerras, as contendas. E creio eu, né, assim, na minha maneira de ver aqui, que Tiago está mostrando para eles que eles, por ser cristão, eles precisavam guardar a lei, sim, porque o próprio Senhor Jesus acabou de mostrar para eles que amarás a Deus sobre todas as coisas, e eles não estavam coisa, muito menos o próximo, pastor Walter, muito menos o próximo. Então, igreja, a partir do versículo 7 até o 10, Tiago mostra para eles aqui agora o que pode solucionar o problema deles, o que pode trazer a cura para aquele mundanismo que eles estavam nele, o que pode dar a eles o livramento, o perdão, o lavar regenerador. Porque, voltando lá, volta para nós aí, pastor Walter, em Gálatas que você começou a ler, vamos ler agora uns 2 versículos aí, para nós entendermos uma coisa. Gálatas capítulo 5, eu acho que o versículo 19, para nós entendermos uma coisa aqui, e eu quero fazer uma colocação para a igreja. Você quer saber se você é espiritual ou se você é carnal? Repara aqui, isso mesmo, é o 19. Repara aqui no que o pastor vai ler. Pensa um pouquinho se na sua vida, se no seu cotidiano existe isso aqui que o pastor Walter vai ler para nós. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísmo, discórdias, partidarismo. Grave, tudo grave. Queremos saber se estamos na carne? É só fazer um apanhado nisso aí. Tem acontecido isso na minha vida? Pastor Wagner, só um Sim? minutinho, ainda tem mais ainda, né? Tem. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aí nós começamos aqui no começo do versículo do capítulo 4, o que é que o apóstolo está falando aqui para eles? Vocês cobiçam, vocês têm inveja, vocês matam, não está dizendo literalmente matar, né? Mas a língua, que antes Tiago já tinha tratado dela, falando aqui, a língua não é que incendeia, que acaba com tudo? Hã? Exato, aí vem o apóstolo Paulo falando aos Gálatas que eu creio que estas igrejas aí tudo fazia parte das que Tiago também estava escrevendo aqui, só porque ali mais mesclada com gentios, né, pastor Miro? Aí vem dizendo, escuta aqui, olha para vocês verem a situação da carnalidade, olha para vocês verem. E aí nós já vamos partir aqui para a parte da cura, que meu tempo aqui já está acabando também. Nós já vamos partir para a parte da cura, e eu quero pedir o pastor Walter para continuar lendo agora o fruto do Espírito. Aí, você olhou aqui, tem alguma coisa nisso aqui que te apanha no dia a dia? Estamos sendo carnais. Estamos tendo alguma coisa que está nos dominando? A ira, a porfia, a jactância, né? Quer dizer, arrogante. Faz oração igual aquele fariseuzão, né, pastor Machado? Eu jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. E por aí vai. Agora, querem saber se é espiritual? O bom da Bíblia é isso, porque a Bíblia te mostra quem é a carne, mas te mostra as obras do Espírito. A obra da carne é a obra do Espírito. Aí você pode fazer um paralelismo e entre você e Deus, consertar e buscar a misericórdia. Eu e ele buscar a misericórdia. Qual homem que não erra? O próprio Salomão escreveu disso. O dia que Salomão estava fazendo a oração para inaugurar o templo, ele fez uma longa oração. No início dela ele diz assim, qual homem que não peca? Que homem que não peca? Quando ele terminou a oração, desceu fogo do céu e lambeu tudo que ele estava apresentando ali ao Deus dele. Por quê? Porque ele tinha um coração contrito naquele momento. A diferença está aí.
Pode ler, pastor Walter. Pastor Wagner, essa epístola de Tiago, e Tiago, ele como líder na igreja ali em Jerusalém, na sede em Jerusalém, ele resolveu escrever essa epístola aí para relatar todas as características de uma fé genuína. Sim. Como é que é produzida uma fé genuína? Ela germina mesmo e contribui. Quando ela é confrontada com as verdades. Por isso, as confrontação dentro da epístola, propor largar a avareza, largar esse tipo de coisa todinha aí, né, para poder exercitar a fé. Com certeza. Porque se não exercitar a fé, vai cumprir o quê? Religiosidade. Exatamente. É o que vai cumprir. Então, Tiago faz essa sinalização, esse alerta, a grande contribuição dessa epístola aí, é o exercício da fé. Por quê? Para tirar todas esse kit, esse kit aí que vem antes aí de Gálatas 5:22, que nós vamos ler aqui agora, que contradiz o fruto do Espírito. Exatamente. Isso. Quer que leia aqui? Sim, só... Fruto do Espírito, né? 5:22? Isso, só o fruto do Espírito. 23. Mas o fruto do Espírito o pastor presidente gosta muito e fala, né? Sempre ele está frisando isso aí. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, quem pratica isso aí, sai fora desse kit, dessa mazela, o que estava acontecendo em Jerusalém. Exatamente. Toda essa religiosidade. Em todos os dispersos. E até hoje, Né? hoje continua isso, Exatamente. essa religiosidade disfarçada, né? Com certeza. E Deus agora está fazendo o quê? Tirando a máscara. Exatamente. Está tirando a máscara. Exatamente. Com certeza, né, não era só para a igreja de Jerusalém. Tanto é que ele começa dizendo para os dispersos. Essa aí é considerada uma carta circular. E ela é uma carta circular. Isso, naquela ocasião. Isso. Por quê que nós, nesses primeiros 6 versículos aqui, eu não falei a respeito da atitude? Aqui o pastor Walter trouxe para nós a questão de que o apóstolo Paulo está mostrando que se você tem isso aí, você tem a fé junto com a atitude. Você tem a fé operante. Exatamente. A fé que verdadeiramente prova o que você fala. Supera tudo isso aí. Sim, Tiago 2,12 ele disse, de tal modo falai, de tal maneira vivei. Exatamente. E não estava acontecendo aqui, nesses primeiros versículos aqui, Tiago está mostrando para eles que a fé deles era morta, porque as obras deles era obra da carne, era matar, era invejar, era cobiçar, e era um povo que conhecia a lei, pastor Machado. Eles sabiam como que era a lei, mas agora no versículo 7 ao 10, pode pôr por nós, por favor, o 7, ele vem mostrando aqui o que eles poderiam fazer para reverter, para que eles viessem a ser espirituais, para que eles fossem libertos, que viesse a cura, que eles fossem transformados. Porque o que eles estavam fazendo, eles estavam mostrando, era a carnalidade, era o mundanismo. O mundanismo na nossa vida é a pior atitude nossa para com Deus. Porque, primeiro, no mundanismo não praticamos a justiça, pastor Machado. Nós somos injustos, ingratos para com os nossos companheiros aqui. Imagina para com Deus. E o que mais glorifica a Deus do que Ele ver a justiça dele sendo praticada por nós? Aí no versículo 7, ele agora começa a dar a receita para solucionar o problema. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É imperativo. Aqui agora ele passa a fazer 10 colocações imperativas, de ordenanças. Da mesma forma que nós participamos da ceia do Senhor, batizamos, e cumprindo com uma ordenança do Senhor, aqui é uma ordenança. Primeiro ponto, sujeitai-vos a Deus. Como que nós vamos sujeitar a Deus? Não é obedecendo à vontade dEle? Conhecendo os mandamentos. Isso, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, vem desde lá da lei deles. Oséias deixou claros isso aí. O decálogo, né? E isso vem desde lá, e eles sabiam disso, mas não estavam fazendo nada disso. Aí, o próximo, daí resistir ao diabo.
porque, como eu disse há pouco, não é o diabo que está por trás da maioria das tentações que vêm até nós? Porque ele conhece as nossas misérias, as nossas fraquezas. Ele sabia, Eliabe, do desejo de Eva. E ele foi sorrateiramente até a ela. Mas quando nós resistimos ao inimigo, resistimos à tentação, ele fuge. O próprio Senhor Jesus nos mostrou isso. Ele pegou o Senhor Jesus em 3 pontos que a carne mais cobiça. Primeiro era a fome que ele estava sentindo. Depois foi na vanglória. Ah, mas você é o bambambam mesmo, é? E por último, mostrou para ele todos os reinos do mundo, coisa que muita gente não compreende. Fala assim, Satanás é mentiroso. Ele é mentiroso sim, mas só o que ele mostrou para o Senhor Jesus ali, ele mostrou o que verdadeiramente está na mão dele, que é o poderio, o império do mundo. Mas como assim, pastor Wagner? Vocês lembram quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, dizendo assim, vamos daqui porque o príncipe deste mundo já está julgado, e ele nada em mim tem. Príncipe, por acaso, não tem nada? Então, os reinos deste mundo estão na mão do inimigo das nossas almas, e é por isso que Tiago está dizendo, não tenhais amor ao mundo, porque quem tem amor ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo aqui, irmãos, é a sua maneira de ser, é o meio. É aonde que vem a prostituição, o adultério, como o próprio Tiago diz. Mas agora ele começa a mostrar aqui, vamos andar, porque senão nós não terminamos. Agora ele começa a mostrar aqui o que eles têm que fazer. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E chegar a Deus, vocês estão vendo a questão do mundanismo? Como eu disse, a pessoa, quando ele está carnal mesmo, ele não tem condição de orar, ele não tem condição de chegar a Deus, porque ele não sabe, ele não tem condição de expressar aquilo que verdadeiramente Deus possa ouvir, ou responder, porque ouvir Deus ouve, né? Mas não responde. Aí ele diz, chegai-vos a Deus. Com qual proposta? Purificai as vossas mãos, ou as mãos. Era outra coisa que os judeus conheciam aqui a fundo, a purificação da mão. Os sacerdotes, para chegar na presença do Senhor, tinha que ter isso aqui, esse ritual para chegar na presença do Senhor. E purificai as vossas mãos, pecadores. Que é o versículo, olha lá, ó, limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. Voltando novamente no início, eles não estavam em duplo ânimo, ou com duplo espírito, um espírito cristão e um espírito carnal ou mundano? Eles não estavam com 2 pensamentos? Estavam igual os seus patrícios, os seus irmãos antigamente, acendiam uma vela para Deus e outra para Baal? Que fé é essa? Mas aqui ele está dizendo para o remédio, está receitando o remédio para eles. E vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. E como que nós limpamos o nosso coração? Se não é humilhando na presença do Senhor, por intermédio da palavra, por intermédio de dar ouvido ao Espírito. E continuando, afligi-vos. O próximo, Eliabe, o 9. Aqui são 10, irmãos, 10 ordenanças de Tiago. Precisa fazer isso para receber a cura. Precisa fazer isso para vocês terem uma fé operante, ter uma fé, ter atitude juntamente com ela. Porque, por incrível que pareça, o que Tiago está mostrando aqui lembrou eles. Tiago lembrou eles. O nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Não foi isso? E aí está mostrando aqui para eles. Está aqui atrás, no versículo atrás aqui. No versículo de número 2 e no capítulo 2 e no versículo, onde que está aqui, foi chamado, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Não é esse. Se você achar aí, pastor Walter, aí você fala para nós ler. Não foi Abraão, nosso pai, justificado
pelas obras. Se alguém encontrar aí, capítulo 2, 24. E eu estou lendo 23 e não estou vendo 24 na minha frente. Pode ler aí, pastor Walter. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A fé sem as obras é nula. Exatamente. E a obra sem a fé também é a mesma coisa. Exatamente. Tem que ser uma aliada à outra. Com certeza. E aí, continuando aqui, ele pede para eles, dá mais uma receita, mais uma ordenança. Afligi-vos. Afligi-vos. Era outra coisa que eles conheciam. Quando o povo ia apresentar diante de Deus, o que é que Moisés mandava falar para o povo? Que era para o povo afligir a alma, era para o povo jejuar, era para o povo santificar para chegar na presença do Senhor. Não era? Então o povo, eles conheciam, eles sabiam, lamentai e chorai. Aflijam, lamentam, choram, mostram que vocês realmente têm atitude de arrependimento diante do nosso Deus. Converta-se o vosso riso em planto, porque a vida que eles estavam vivendo, seguindo aqui vai nos mostrar que eles falavam mal dos irmãos, eles cobiçavam, roubavam, matavam, destruíam, para eles não tinha limite para alcançar o que eles queriam. E daí Tiago vem dando a receita para eles, para que eles convertessem a alegria deles, o riso deles em pranto, né? A vossa alegria em tristeza. E o foco principal dessas 10 colocações aqui, ou dessas 10 ordenanças, que é o versículo 10. Olha só. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui está a parte mais importante de tudo isso que Tiago falou para eles. Depois de apresentar o problema, Tiago agora apresenta a solução. E Tiago mostra para eles: humilhai-vos na presença do vosso Deus, ou do nosso Senhor, ou do Senhor, e Ele vos exaltará. Porque isso era conhecido desde o princípio da vida deles. A lei sempre mostrou isso para eles. E era uma coisa que eles não estavam praticando, porque eles estavam achando que agora o ser cristão, ter liberdade, era para eles viver do jeito que eles queriam. O apóstolo Paulo também confrontou os judeus romanos, porque o apóstolo Paulo, a sua carta aos romanos nos mostra que ali, boa parte de Romanos era escrito para os judeus que estavam lá em Roma. Porque o romano não entendia nada de lei. E o apóstolo Paulo vem mostrando na carta aos romanos tudo em relação à lei e ao judaísmo, e ao judeu. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo faz uma pergunta bem clara, porque lá o povo estava com esse mesmo problema aqui. Aí o apóstolo Paulo faz uma pergunta: vamos viver pecando agora para que a graça superabunde? Não é? Põe aí para nós, Eliabe, para nós estarmos encerrando essa de hoje. Capítulo 6 de Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo pergunta para os romanos. Da mesma forma que estava aqui esse povo em Tiago, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Assim estava esse povo aqui. Podemos pecar à vontade, é a graça. Nós não temos que cumprir mais com a lei, nós agora somos cristãos. Nós temos liberdade. Nós podemos cumprir com os prazeres da nossa vida. E uma das coisas que estava mais errado era a maneira que eles estavam achando que poderiam viver. Aí Tiago vem confrontando eles e mostrando para nós, vamos dizer assim, que nós precisamos humilharmos na presença do Senhor, e aí Ele receberá. Porque o próprio Tiago diz que Ele, o Deus, o Todo-Poderoso, Ele resiste ao soberbo, mas quando você humilha, Ele te alcança. Nós vamos parar por aqui, e na próxima nós vamos dar continuidade agora no versículo 11, 12, e vamos passar aí até o final em relação à oração e à conversão de alguém que está em dúvida. Tiago dá uma aula aqui para eles, amém?
que Deus continue nos abençoando. E, se Ele permitir, até a próxima, né? Próxima. Pastor Walter. Deus abençoe, pastor Wagner. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fé com atitude. Nós precisamos ter atitude, né? De cristãos. E essa atitude está aliada quando nós conhecemos a palavra, nos declinamos diante de Deus, nos humilhamos, né? Na presença de Deus para aprendermos, para Ele nos dar direção, para Ele nos dar orientação. Essa epístola, a grande contribuição dela para todos nós, irmãos, é levar a observar que o quê? A fé precisa ser praticada, né? E também demonstrações que têm que ser cristalinas, práticas. Que adianta eu orar, abençoar o meu irmão, ele está precisando de uma cesta, ele está precisando de, né, um auxílio financeiro. Eu preciso ter a prática. Eu não posso só ser leitor da palavra e ouvinte do Evangelho, né? Amém? Deus possa abençoar. Pastor Wagner nos trouxe aqui um ensino maravilhoso. Terça-feira ele vai continuar e vamos encerrar aqui o que Deus permitiu, né? Nós, esses 2 meses aqui, a gente está discorrendo aqui sobre uma fé com atitude. A fé precisa ter a prática como companheira. Eu preciso praticar. E eu só vou praticar quando eu entendo essa palavra de Deus, porque como eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? E se eu tenho fé, como que eu vou exercitar a fé se eu não tenho prática dela? Eu preciso exercitar a prática, né? Isso tem que permear o nosso meio, tem que estar no sentido imperativo, não é opcional para mim exercitar a minha fé e colocar ela em prática, os deveres meus de cristão, uma contribuição que cada um dos irmãos, por sinal, os irmãos aqui da sede é uma bênção, porque tem cooperado, né, no nosso celeiro, nas ofertas, nos dízimos, porque a igreja não vai parar, porque ela está no controle e domínio sobre as mãos de Deus, por isso nós estamos permanecendo aqui, amém? E aí sim, nós vamos caminhar com essa fé, com bastante atitude e prática, amém? Deus abençoe você que nos assiste aí em seu lar. Terça-feira tem mais, não perca, né? Divulgue esse vídeo aí, a quem puder alcançar, você faça esse exercício, é uma prática da fé, tá? Que você está fazendo, é uma atitude importante, passa para um parente que não é evangélico, pessoa que está em dificuldade, no trabalho, né? Na universidade, no meio secular, desenvolva ele na família, passa ele para frente, é um ensino, a pessoa vai sentar lá e vai aprender, ó, tem um vídeo aqui, Deus está falando para nós exercitarmos a fé, ter atitude, colocar em prática ela, isso vai alcançar vidas, irmão. Está aí o aparelho, né, a tecnologia, você tem aí, então coopere conosco, você que está em casa e os irmãos que estão aqui presentes. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas, mais uma canção, e aí nós vamos agradecer a Deus por esse prestígio, essa riqueza de nós estarmos aprendendo na casa dEle, amém? Vamos cantar aqui, vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas? Convido aqui a missionária Celestina, pastor José Iraci, vamos louvar o Senhor. Mas Celestina, escolhe aí uma canção para nós encerrarmos aqui e ofertarmos a Deus. (42), Eliane. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória eterna, glória divina, glória, para sempre glória, glória, glória,
glória, com glória coroai. Ó escolhidas gerações, do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, eterna glória, divina glória, a sempre glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou vossos grilhões, com glória, eterna glória, divina glória, a sempre glória, 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 com glória coroai. Peço, irmãos, que coloquem sobre seus pés. Quinta-feira nós temos aqui a Quinta da Vitória, restaurando o altar, pastor Joel na liderança. Eu sei que ele está nos assistindo. Se ainda não, mas vai assistir, que vai ser bênção. E os irmãos que puderem vir, venham estar conosco, né? Deus abençoe a presença de cada um aqui. Só lembrando, né, que nós falamos aqui, a religiosidade, ela só produz fachada. Uma fé genuína, pastor José Machado, que transforma, é uma fé que é colocada em prática e atitude. É isso que nós precisamos ter conosco. Amém? Vamos orar a Deus, agradecendo? Pai maravilhoso, muito obrigado por esse dia, ó Deus amado. Estamos aqui na Tua casa. Nos ajuda, Pai querido, seja conosco, as Tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, que o Senhor vá conosco, ó Deus amado, nos livra-nos dos muitos apuros, das muitas aflições, que nós possamos exercitar a fé, Senhor, uma fé com atitude, prática, obediência, ó Deus amado, a Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus. Muito obrigado por esta igreja local, cada um dos irmãos aqui, que o Senhor possa estar com cada um. Lhe agradecemos ricamente por essa grande oportunidade, outra vez, ó Pai. Amém. Obrigado, Deus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, você que nos assiste. Amém.